Mateus, capítulo 6, versículo 34. De maneira que nós vamos ler, irmãos, em duas versões diferentes, tá certo? A nova versão transformadora, que é essa primeira, que se encontra aí na tela, e a segunda, a nova tradução da linguagem de hoje, Mateus 6, 34. Diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Em outras versões mais clássicas, mais antigas, tem basta cada dia o seu mal. Irmãos, é preciso trazer o que nós chamamos na pregação, porque é uma matéria que nós tratamos em seminários, os professores compartilham conosco, para que possamos ter um ordenamento naquilo que vamos fazer com o texto bíblico, o que se chama de elucidação. É um comentário em cima do texto, porque no transcorrer da explanação bíblica, nós vamos nos ater a um tema que é voltado para um grande bicho-papão chamado ansiedade, e nós vamos ver aqui no transcorrer dessa explanação. Mas é fundamental para que não leiamos apenas o texto como um pretexto, de que tratemos do texto. Jesus, ele vem falando desde o versículo 25, mais especificamente porque aqui esse capítulo 6 faz parte do chamado Sermão do Monte. São lições que Jesus estava ali falando aos seus ouvintes, proferindo aos seus ouvintes, mas mais precisamente, até um pouco tempo, eu estava tratando sobre isso, mais precisamente aos seus discípulos. Embora tinha uma multidão ali, ouvindo, e ele ali naquele monte, mas ele estava falando os princípios necessariamente ou essencialmente aos seus discípulos, não apenas os 12 que se encontravam ali, mas aos discípulos outros, além dos 12, porque tinha não apenas os 12. Os 12 eram apóstolos, os 12 eram discípulos de Cristo. Era aquele grupo que ele trabalhou e colocou no coração daqueles homens um ardor por ele mesmo e pela obra que ele veio realizar. Mas nós percebemos então, irmãos, que a partir desse versículo 34, porque do 25 ele vem tratando sobre algo que todos nós aqui somos afeitos, o comer, o beber e o vestir. São as necessidades básicas que nós temos. Sem comida a gente não fica em pé. Saco vazio não se põe em pé de jeito nenhum. Mesmo que você esteja fazendo um grande regime. Diante de um regime, diante de restrições alimentares, mas nós precisamos do alimento. Nós precisamos de beber, e beber água, não é? E beber, quem sabe, é aquela necessidade que, segundo os próprios estudiosos, e aqui alguns profissionais de saúde, nós podemos até ficar o maior tempo sem nos alimentar, mas sem bebida, o corpo logo começa a desidratar e começa a ter as suas implicações. E vestimenta. Não é permitido, tá certo? Andarmos como nós nascemos. Vai ser detido se não for preso. Porque não é permitido, segundo as nossas leis, você perambular sem vestimenta. A vestimenta é importante. Então, essas são as necessidades básicas. E Jesus, ele vem desde o versículo 25 dizendo: olha, vocês estão preocupados com isso, meus discípulos? Olhem os lírios do campo, vejam os pardais. E ele usa da fauna e da flora para trazer lições aos seus discípulos. A providência de Deus. A providência, o aspecto aqui que Jesus está deixando é a providência. Notemos bem que aqui Jesus não trata necessariamente de algo que alguém pode dizer, não, isso aí é um luxo a mais, um mimo a mais. Não. É o básico. Ele está dizendo, olha, não se preocupem com essas questões, porque o Pai do céu, o provedor, a figura do Pai como provedor,
Naquele tempo de Cristo, hoje, é claro que as situações mudaram. Hoje a mulher trabalhando, ela ajuda muito, e muito, no orçamento de casa, não é? Então, nós sabemos perfeitamente aqui, embora Jesus estava falando dentro de um contexto, mas esse contexto de necessidades básicas nos atingem até hoje. E ele diz, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem com o amanhã. Um coração preocupado, irmãos, é um coração que antecipa o amanhã. O amanhã vai chegar. Não tem como. Nós estamos diante de um tempo que ele é célere e ele vai chegar. Daqui a pouco esse culto termina, nós vamos para nossas casas e o amanhã chegará e depois será passado. Então Jesus disse, olha, não antecipe aquilo que inevitavelmente vai acontecer, que é o amanhã. Pois o amanhã trará suas próprias inquietações, as suas preocupações, os seus cuidados. E finaliza esse versículo 34, dizendo que às vezes algumas pessoas não entendem, quando Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Quer dizer que todo dia nós vamos enfrentar um mal? Quer dizer que todos os dias nós teremos um mal diante de nós? Não foi bem isso que Jesus queria dizer, no sentido, quando nós mergulhamos naquele sentido da palavra, o que ele quis trazer. Nas versões clássicas, elas não deixam passar o sentido de que basta cada dia as suas inquietações, as suas preocupações. Ou seja, viva o dia, viva o cotidiano. O que Jesus está dizendo para mim e para você, através desse versículo aqui, não traga o amanhã para o hoje. Não traga, não faça isso, porque existe um risco aí, existe um perigo, e que nós somos tendenciosos naturalmente. E nós entendemos, irmãos, que a ansiedade... Aliás, você é uma pessoa ansiosa? Responda aí para você mesmo. Você se considera ansioso? Alguém olhando diz, não, é ansiosa demais, é ansioso demais. E nós notamos que os casados aqui, os cônjuges, nós somos diferentes uns dos outros, né? Graças a Deus, marido e mulher, porque imagina dois ansiosos, dois elétricos dentro de uma casa. Aí nosso Senhor vem e coloca uma esposa mais calma ou uma mais elétrica para puxar um homem mais devagar, no tempo dele. Pode acabar o mundo, ele não está nem aí. Ele vai no tempo dele. Ou ao contrário, para equilibrar casamento. Olha que benção. Não é para trazer desgaste, mas é um desafio viver. E entendemos que essa ansiedade, irmãos, ela está presente no ser humano. Não importa se é jovem. Aliás, vou pegar as crianças, viu? Porque lendo, e a gente precisa ler, e vocês leem também, recentemente lendo, crianças que já estão ansiosas. Crianças, nos seus poucos anos de vida, sendo diagnosticadas com ansiedade pelos profissionais que lidam nessa área. O adolescente ansioso, o jovem ansioso, pressionado para ter um lugar ao sol, pressionado, quem sabe, pelo sogro para que case logo, pressionado pelos pais para que passem no Enem, para que seja aprovado, pressionado. Isso gera uma ansiedade. E os adultos e idosos, não é? Nós sabemos também preocupados, ansiosos com o amanhã. Como será a minha vida amanhã? Eu fiz menção aqui há um tempo atrás, pregando sobre medo, e que se encaixa bem a ansiedade. Atendendo, querido nosso, em gabinete, e sem entrar em detalhes, mas ele mostrou uma ansiedade revestida de medo, que não é só dele. Não é só dele. Quem sabe você já pensou, e eu também, em algum momento, e parei. Porque isso não nos leva a lugar nenhum, nós vamos ver. O amanhã, como seria, depois que os anos chegassem, usando fraldas geriátricas, a esposa e as filhas dando banho, ou quem sabe estar numa casa de repouso, não poder mais, até pensa,
mas as pernas não obedecem mais. A mente, quem sabe, é lúcida, mas o corpo não corresponde. E aí a ansiedade vem, bate a porta e diz: estou aqui presente para aumentar as suas preocupações. Então, nós temos jovens, adultos, crianças ansiosos, nós temos doutores e letrados, não importa. Pode ser um PhD, um livre docente, pode ser atingido por ansiedade, ou um iletrado, alguém que não é alfabetizado. E é bom falar um pouco sobre isso. Dentro dos que nascem no lar evangélico, hoje, isso é estimativa, são dados. O índice de analfabetismo é 0. Já fizeram pesquisas, os que nascem no evangelho, os que nascem, tiveram a influência de uma família evangélica, quem sabe lá o bisavô não teve as condições, porque é uma questão de condições. Mas o filho, o neto, ele já desponta com um letramento não apenas, mas com uma formação que galga os postos de uma academia, de uma universidade. Mas não importa. Você pode ser alguém, um expert na sua área, mas a ansiedade pode bater o seu coração. Crentes sofrem, podem sofrer de ansiedade, e também ateus. Ateus também. Ninguém está isento. País de primeiro mundo, com alta tecnologia, sem as mazelas que se tem em outros locais, mas quem disse que a ansiedade está isenta? Então, irmãos, alguém pode dizer, nós estamos então cercados de todos os lados, ai de nós. Mas veja bem, a ansiedade, ela tem alguns aspectos que nós precisamos estar bem atentos. E é esse o meu propósito de trazer nessa noite. Não todos, não exaustivamente, mas pelo menos alguns, para que você fique atento, você e eu fiquemos atentos, e nós possamos lidar com isso. Não é não nos conformarmos, não, mas lidarmos com a ansiedade. E o primeiro ponto a ser destacado é que a ansiedade, ela, irmãos, inclusive o próprio Charles Spurgeon, só voltando um pouquinho aqui, essa citação de Spurgeon, não posso pular aqui, ele disse que a ansiedade é o peso que sufoca a alma quando tentamos carregar sozinhos o que não cabe em nossas mãos. É o peso daquilo que nós queremos levar, o que não cabe em nossas mãos. Hoje nós temos os carrinhos que nos ajudam, né? Quando vamos ao supermercado, não sei se você comprou, mas é bom, porque senão você pode ser um candidato a uma hérnia de disco e dores lombares, e às vezes quer se trazer tudo na mão. Você já fez isso? Se você não fez, eu fiz já. E vez por outra, estou cercado de, quando se pode comprar muito, de sacola de um lado e o outro, e levando ali, às vezes a mais do que nós deveríamos levar, ou poderíamos levar, pelo peso. Lembro que, diante de uma cirurgia, o médico falou para mim e disse, pastor, a pressão na nossa coluna é 3 vezes mais o total do peso. Então, imagina, eu já estava naquele tempo ali pesadinho. 3 vezes mais a pressão. E alguém ansioso, nessa citação de Spurgeon, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, é alguém que quer levar, carregar sozinho o que não cabe em nossas mãos. Às vezes levando, quem sabe, fardos. Às vezes levando fardos sobre os ombros. Ou nas mãos. Querendo abarcar o mundo com as mãos. Querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Querendo que o amanhã ele possa vir para o hoje. E nós, irmãos, nessa mesma senda, entendemos que aqui precisamos também pontuar rapidamente, antes de entrarmos no primeiro aspecto, é que ansiedade não é desprezar necessidades da vida. Não, não. As necessidades nós temos. Ninguém está falando aqui, olha, deixa para lá, vestimenta, alimento, bebidas, as coisas essenciais. Não. São necessidades, nós precisamos, mas não é desprezar essas necessidades da vida. Ansiedade também não é proibir a providência, ou aliás, a previdência, não é? Porque providência Deus faz num âmbito bem maior do que o nosso, mas a previdência, ou seja, ser previdente,
Ser aquele que visualiza lá e diz, não, eu vou precisar me preparar para aqueles anos de crise. Eu vou ter que procurar fazer uma certa economia, não apenas financeira, mas em outros setores da vida, para que, quando chegar o tempo de calor, eu possa ter um lugar na sombra. Ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. Faça o seu chamado pé de meia, enquanto se pode fazer. Porque eu sei, irmãos, que nós recebemos e nós já pagamos as contas. É uma transferência quase que imediata, e depois aquilo que sobra, dentro de um orçamento, a gente vai ter que ir ali equilibrando e fazendo com que as coisas aconteçam para que não possamos dar um passo além das nossas pernas. Mas a ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. E a ansiedade não é estar isento de prover o sustento. O trabalho, não. Então, quais os pontos básicos que eu gostaria de trazer aqui em relação a essa ansiedade? A essas inquietações que surgem em nossas vidas, em nossos corações. Primeiro delas, irmãos, ansiedade, ela é enganadora. Ela é enganadora. É uma grande arquiteta dos blefes. Ela engana. Ela se apresenta como algo que até é justificável, quem sabe. Mas ela engana. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Ela tem esse poder. Algo que não existe. E que nós embarcamos nessa pré-ocupação, ou seja, nessa ocupação antecipada de algo que, quem sabe, nunca será realizado. Mas nós criamos esse ambiente de ansiedade, nós fomentamos esse ambiente de temor do amanhã e queremos, então, trazer o amanhã para o hoje. Então, isso é um engano. Muitas vezes nós sofremos não por um problema real. Eu não estou dizendo que o problema não existe, está certo? Existem problemas que existem que nós nem temos a dimensão de que eles serão piores. Imagine alguém que está enfrentando ou diante de um problema e que quer minimizar, não sabendo que pode aumentar. Mas o inverso também não pode se aplicar, irmãos. Alguém que faz com que a sua situação se maximize, aumente além daquilo que já se encontra, ou que tome uma proporção além daquilo que na realidade existe, ou que nunca existirá. Muitas vezes nós sofremos não por um problema então real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. A nossa mente perturbada. Tem gente que ela imagina, maximiza situações, e isso gera uma ansiedade no coração. Gary Collis, escritor do livro Aconselhamento Bíblico, é um livro que todo pastor, todo líder deve ter. Eu não sei se ele ainda é editado, porque já tem tempo. O que eu tenho, eu li no seminário, na biblioteca, mas depois o pastor Jabes me deu de presente. Ele tinha comprado, tem lá a assinatura dele em 1985. E me deu um dia que eu fui lá na casa dele, e me deu vários livros, ainda lúcido. Eu coloquei no carro, no porta-malas do carro, e levei para casa. E leio ele, porque é um livro que é importantíssimo para todo aquele que lida com gente. E Gary Collis disse que duas situações que ilustram muito bem uma situação de ansiedade ou até de algo patológico, que ele faz até citação. Por exemplo, tem gente que cria os seus próprios medos. Uma mulher assistindo o jogo, o futebol americano, não é? Que eu até hoje, se você conhece as regras muito bem, parabéns, até hoje eu não entendo bem a pontuação ali.
Né? É um negócio meio estranho para mim. Mas ela vendo, os atletas eles não se juntam para esquematizarem a jogada, se juntam ali, ficam ali conversando, né? Tratando ali, o técnico dá as orientações. Aí Collins disse que uma mulher na arquibancada disse, olha, eles ali estão falando de mim. Eles ali estão comentando sobre a minha vida, estão falando mal de mim ali. Nada a ver. Imagine a patologia dessa pessoa mental. Faz citação de outra pessoa, tem gente que, quem sabe é assim, que diante de uma rua, vendo uma casca de banana à frente, disse, eu agora não saio daqui de jeito nenhum, porque se eu der mais um passo, eu posso pisar naquela casca de banana e cair. São situações que nós maximizamos. E a ansiedade, então, nos engana. A ansiedade tem um poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Ela mina a gente. Então, ela é enganadora. É uma grande enganadora. Segundo, irmãos, nós entendemos que a ansiedade, aliás, citação de Miller, também não posso deixar passar. O começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da fé é o fim da ansiedade. Parece um jogo de palavras, não é? Mas não. Vamos ler juntos? O começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da fé é o fim da ansiedade. George Miller, se você não leu nada sobre ele, vá em busca. A internet tem. Se puder ler o livro, a biografia dele, maravilhosa. Eu não digo que posso emprestar, porque, a não ser que a gente faça um trato de você devolver. Mas eu tenho a biografia dele, em livro, George Miller. Alguém que era advogado, um poliglota, criou, dentro daquele contexto lá da Europa, num período difícil, um orfanato que atendeu milhares de crianças. E você que já ouviu essa história, vai ouvir de novo. E você que nunca ouviu, jamais, penso, vai esquecer. Todos os dias tinha o alimento manhã, tarde e noite no orfanato, sustentado por instituições outras de caridade, enfim, por pessoas. Mas naquele dia, pela manhã, faltou pão e leite. E eles oravam todos os dias, agradecendo a refeição primeira do dia, o de jejum. E naquele dia, quando estavam já os alunos, aliás, os internos, prestes a receber a primeira refeição, chega o comunicado ao Dr. Miller de que faltava pão e leite. Não se tinha, porque era uma obra de fé. Era uma obra que não se tinha como, tudo que entrava saía. Era consumido em termos de alimentação. E já se tinha orado, já se tinha agradecido, e provisão virá. Não se desesperou, não reclamou com ninguém. Por que não fizeram isso? Por que não me comunicam? Nada disso. A biografia diz que ele disse, nós já agradecemos, vamos aguardar o milagre que Deus vai fazer. O que é que Deus vai fazer, aliás? Não é? E aí nós entendemos, para encurtar a história, conta de que o leiteiro naquele dia, o eixo da carroça lá, do pneu, aluiu e não tinha condição de distribuir todo o leite. Ele lembra da instituição do George Miller, leva lá o leite lá, com a ajuda de outros, e chega lá, bate a porta, tem leite. Naquele dia, a fornalha de pão da padaria, onde era fornecedora do pão de George Miller, fez a mais e houve doação. Então, assim, o começo da fé é o fim da ansiedade. E nós entendemos, irmãos, que a ansiedade, se ela tem o poder de desviar os nossos olhos de Deus, fixá-los nas circunstâncias, nós sabemos também que quando temos fé, confiança no Senhor, essa confiança faz com que a ansiedade morra. A ansiedade ela desapareça, a ansiedade ela tem o seu fim, o seu funeral. Mas o segundo ponto a ser destacado, irmãos, em relação à ansiedade,
além do engano dela, é que a ansiedade é cega. A ansiedade é cega. E nós entendemos que a ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só de comer, de beber e de vestir. Só isso. A ansiedade não nos deixa ver a obra, quem sabe, da providência de Deus em nossas vidas. Um Deus que faz provisão em momentos que nós jamais imaginamos como as coisas seriam resolvidas, faltando, quem sabe, pão e leite. Mas quando Ele, ou quando nós temos compromisso com Ele, e Ele tem compromisso conosco, é uma obra que faz parte dEle, Ele tem zelo em cuidar. De onde menos se imagina, surgem as soluções. Martinho Lutero disse que Jesus está fazendo, irmãos, das aves e dos lírios do campo, nesse texto, a partir do versículo 25, indo até o versículo 34, os nossos professores, os nossos mestres, os pardais e os lírios do campo. Por isso que Jesus disse: olhem para os lírios do campo, olhem para os pardais, olhem a provisão que eu dou para eles. E se existe alguém aqui com um pensamento muito mais arguto, quem sabe pode até dizer sim, mas paciência, pastor, pardal, pode comer em qualquer canto. Lírios do campo, pode florescer em qualquer tempo. Não. Nós sabemos que não foi em vão que Jesus fez uso dessas metáforas. Mas a ansiedade, ela pode cegar. Quem sabe a gente não pode ver além daquilo que nós estamos à nossa frente, daquilo que está à nossa frente. Ela cega. Ela tira o olhar do trono. Ela tira o olhar da provisão e coloca em nós uma ansiedade tal que não temos como descansar. Não temos como crer e confiar de que haverá uma provisão em nossas vidas. Mas, irmãos, há um terceiro aspecto em relação à ansiedade. Além dela ser enganosa, dela ser cega, ela é inútil. Inútil. Ansiedade é inútil. Por que a ansiedade é inútil? A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. Você pode perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. Por causa de algo que ainda está para acontecer e talvez nem aconteça, pelo menos como você está imaginando. Mas hoje já se sofre antecipadamente. E o coração ansioso, irmãos, pense num coração que pesa. Pense num coração que sangra, porque não se pode fazer nada. O que é que a ansiedade pode ajudar? Diga aí. A não ser que venhamos a fazer algo antecipadamente, abruptamente, e seja também algo que piore a situação. Piore a situação. Não ajuda em nada. Assim como a ansiedade, ela tem a sua inutilidade. Nós precisamos, meus irmãos, e eu digo isso para mim também, porque o coração de pastor, ele não está isento de ansiedade, não. Não está. O coração de um líder, de um diácono, diaconisa, pense em alguém que você tem como alguém muito dedicado a Deus. Não estamos isentos disso de forma alguma. E nós sabemos que nós precisamos viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia as suas inquietações. Preocupar-nos com o amanhã não nos ajuda, nem amanhã e nem hoje. Não vai ajudar em nada, nem amanhã e nem hoje. Então, a ansiedade é inútil.
é inútil. A ansiedade, ela é enganosa, cega e inútil. E um quarto e último ponto, a ansiedade, ela é destrutiva. Ela destrói. E entendemos o que Corrie ten Boom, ela holandesa. Quem não leu também sobre Corrie ten Boom, principalmente os novos crentes, vão lá. O Refúgio Secreto foi um filme lançado em 1975, que até hoje acredito que pode ter na internet. Ela e a irmã Betsy ajudou muitos judeus a serem livres daquele período lá do nazismo. Escondiam dentro de casa. Uma família evangélica. Quando foram levados ao campo de concentração, Betsy veio a morrer tragicamente no campo de concentração, e Corrie ten Boom, Deus preservou a vida dela, mesmo diante das atrocidades de um lugar como aquele. E ela, veja o que ela disse: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Ela não esvazia o seu sofrimento do amanhã, mas ela mina a sua ação hoje, a sua forma de ser hoje. E Hernandes Dias Lopes, também conhecido, pregador presbiteriano, um homem de Deus, de quem nós estamos bebendo dessa mensagem também, fruto de leitura dele, ele diz que a ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso, em relação ao passado, porque tem gente que está lá com o coração preso, a vida presa, àquilo que ocorreu, ao remorso daquilo que já passou, que trouxe dor, mas que, quem sabe, cicatrizou já, não dói mais, só tem a ferida fechada, só tem o lugar que faz lembrar, porque não há esquecimento. Essa questão de esquecer, quando a Bíblia trata que Deus esquece, não é no esquecimento de não lembrar, porque Ele lembra e nós lembramos, mas é que Ele não imputa mais nenhum erro, nenhum pecado, nenhum dolo. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. De qual ladrão você está sendo aí ameaçado? O ladrão do passado ou o ladrão do futuro? A ansiedade, ela apresenta o ladrão do futuro. Tem algumas coisas em internet boas que são compartilhadas, outras não vale nem a pena olhar. São podres, nojentas. Mas me mandaram um tempo atrás que ansiedade é muito do amanhã. Muito do amanhã. Estresse é muito do hoje. Conhece alguém estressado? Quem sabe é você que está estressado demais? Já foi dito que depois, não foi a pandemia não, porque a gente já é assim, é da natureza humana. Um barrilzinho de pólvora. As pessoas ficaram mais intolerantes a algumas situações. Se riscar alguma coisa perto, pega fogo. Então, estresse é muito do hoje. E remorso, traumas, dores, é muito do passado que não foi resolvido. Que tipo de ladrão tem lhe ameaçado? E aí nós vamos às considerações finais, irmãos, dessa palavra. Como vencer a ansiedade? Como nós podemos vencer? Não nos conformarmos com ela. Porque assim o argumento, mas isso é do ser humano? Isso é próprio? Não, não vai nos ajudar em nada. Nós queremos saber como vencer a ansiedade, como dar a volta por cima, como suplantá-la. Nós vencemos a ansiedade. Aliás, deixa eu começar com a Bíblia, porque aqui nessas citações não tem. Mas eu não posso deixar passar uma citação bíblica que me vem à mente agora. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Pedro, o apóstolo está dizendo. Lançando sobre Deus, jogando sobre Deus.
E eu pregando sobre texto anos atrás, eu disse, não apenas lança ansiedade, lance você também. Se lance. Porque às vezes a gente lança uma parte da gente e a gente fica com a outra parte cá. Então lance-se todo nas mãos de Deus, sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Primeiro, vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus conhece todas as nossas necessidades. Nós vencemos a ansiedade quando sabemos que Deus conhece tudo que me pertence, tudo que acontece comigo. Não pega Deus de surpresa. Pode me pegar, e pega. Pega você de surpresa. Mas Deus, Ele sabe. E por que permite? Permite porque Ele obedece, meu Deus. Deus obedecendo coisa nenhuma. Ele permite porque Ele é soberano e faz com que a nossa vida, nós venhamos a ter a clara noção de que nós não estamos isentos às situações da vida. Mesmo crendo num Deus poderoso. Acontece tragédias com crentes. Acontece dores com crentes. Então, Ele faz com que o curso da vida, nós possamos passar por ele, sem termos a ideia de que estamos livres, porque cremos num Deus poderoso. Então, vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus conhece todas as nossas necessidades. Era a visão de José do Egito. Vendido pelos irmãos, colocado numa cisterna vazia, era para morrer, irmãos, ali. Não era para o negócio da caravana passar, os irmãos nem sabiam disso. Era para, em vez de nós tirarmos a vida, deixa ele morrer aí. Quando lá na frente, veja que percepção da leitura dos acontecimentos na perspectiva divina. Ele disse, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus fez com que isso que era mal fosse bênção para nós hoje, para vocês, para mim. É um Deus que está além das circunstâncias. Segundo, vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Confiamos em Deus. A palavra confiar, ela tem muito a ver com estar firmado, firme. Confiado, ou seja, aquilo que permanece. Pode até balançar, como o bambu. Pode até, quem sabe, descer rente ao chão, mas as raízes sustentam e se põem em pé. Então, nós vencemos a ansiedade quando nós confiamos em Deus. Terceiro, vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Descansar no cuidado diário de Deus. É um grande desafio, ninguém pensa que é fácil. Você descansar no cuidado diário de Deus. Pode se tornar fácil quando vai tudo bem. Quando a saúde está tudo bem. Quando as contas estão sendo pagas em dia. Quando não há problema nenhum com o filho. Porque às vezes não é o problema com a gente. Mas é com alguém que a gente ama e morre. Que é filho, que é filha. Por isso que a expressão, mexam comigo, mas não mexam com meus filhos. Ela se encaixa também aí. Então, vencemos a ansiedade quando nós descansamos no cuidado diário de Deus. Quarto e último, nós devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos de Deus. Cuidar do hoje. Quem sabe você, como eu, era muito voltado para o passado. Até minha esposa dizia, você está muito no passado. Saudosismo terrível de algumas coisas, né? E dá saudade mesmo, sabe, de algumas coisas. Na igreja, na família, não é? A saudade, ela acompanha a gente. E a gente fica muito preso lá, se a gente não tiver cuidado, vive lá. E não vive hoje. Então, nós precisamos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos de Deus e também sair do passado. Quem sabe alguém está preso lá. Então, cuidar do hoje e deixar o amanhã, porque nós não temos poder algum. Ansiedade, nós vimos aqui dentre os aspectos, 4 aspectos do levantamento, ela é inútil. Não vai nos ajudar em nada. Eu finalizo, irmãos, essa explanação com o Salmo 31, os versículos 14 e 15. Eu gostaria que você lesse comigo. Vamos ler todos juntos? Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és meu Deus, meu futuro está em tuas mãos. Meu futuro está em tuas mãos.
Nós não sabemos, irmãos, o amanhã. Ninguém venha dizer, não, eu sei, eu já imagino. Nada. Para com essa tolice. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a alguns instantes. Então nós precisamos entregar o nosso amanhã nas mãos daquele que já está lá no amanhã. Deus já se encontra lá no amanhã porque Ele é eterno. Ele não vai ir até lá, Ele já está lá. Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Por que digo compartilhar? Porque falou muito ao meu coração. Quando nós sentamos para elaborar e bebendo das fontes, para trazer para você hoje. Então, não deixe que o seu coração seja cheio de ansiedade. Não dê vazão à ansiedade, não dê lugar, não dê brecha à ansiedade. E a ansiedade excessiva, que é o que nós tratamos nessa noite. Nós vamos estar cantando, entoando o cântico, e eu voltarei, orando com você e pedindo graça de Deus para que esse versículo 15 aí seja uma realidade em nossa vida. Meu futuro, Senhor, está nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida, o meu amanhã, nas tuas mãos. Que mãos maravilhosas. Estará bem seguro. Estará num local bem seguro. É o lugar que a nossa vida deve estar, nas mãos de Deus. Não foram poucas vezes que eu pregando, fazendo explanação da palavra bíblica, eu usei a expressão, eu só posso ir até aqui. Eu não tenho condição de ir mais. Agora quem pode completar, arrematar, finalizar essa exposição sobre ansiedade é você. Sou eu, no meu caso. Não temos como fazer por outro. Mas você pode fazer. Você pode nesse momento, você dizer ao seu próprio coração, à sua própria alma, calma, aquieta-te, alma. Não é? Aquieta, coração ansioso, que quer trazer o amanhã para o hoje. Essa é a sua oração, essa é a minha oração. Você pode fazer agora? Faça agora. Aquilo que ninguém pode fazer no seu lugar. Porque aquele que pôde fazer algo para que eu pudesse trazer nessa noite, já fez. Deus em Cristo Jesus. Ele já realizou. Agora somos nós que devemos nos lançar nas mãos de Deus. Faça essa oração agora, um momento de contrição diante de Deus, de reconhecimento. Quem sabe alguém pode dizer assim, não tem uma ansiedade não. Será? Será que a sua vida não está cheia de ansiedade? E você está tendo dificuldade de reconhecer isso? Ore agora em nome de Jesus. Diga, Senhor, toma o meu coração, minha vida. E traz quietude, calmaria, Senhor. Traz, Senhor, uma graça que só provém de Ti. Ó Deus bendito, exaltado é Teu nome. Agora muitas orações, eu creio, estão sendo feitas agora. Orações de reconhecimento das finitudes, de reconhecimento de preocupações, ansiedade excessiva, de uma vida atribulada, de um coração que tem Cristo, mas que está flertando, quem sabe, com outras vozes que trazem inquietações e permitindo que brechas sejam abertas na vida, numa leitura equivocada de que tudo está bem. Traz, Senhor, quietude em nome de Jesus. Faz com que, Senhor,
esse mar agitado na vida de alguém aqui, essas águas turbulentas no coração de alguém, sejam aplainadas, acalmadas pela tua voz. E que a nossa vida seja uma vida que glorifique ao Senhor, olhando para a tua providência, com um olhar além das circunstâncias. Olhai os lírios do campo, o Senhor disse. Olhai os pardais. Ó Deus, obrigado nessa noite. Eu creio que essa palavra não volta vazia. Ela está encontrando terreno fértil agora nos corações. E a semente brotará. Essa palavra frutificará para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.